Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família. Meu nome é Adriana Barbosa, eu sou evangelista da Palavra de Deus. Faço isso, meus irmãos, com muito amor e dedicação. E hoje eu estou muito feliz, porque quando eu peço a Deus uma palavra, Ele confirma dentro do meu coração, do meu entendimento. E eu constatei, segundo as Escrituras, que muitas vezes pensamos que podemos ser pessoas humildes. Mas a humildade é uma atitude. É uma atitude que devemos tomar todo o tempo todo. E vamos ver hoje um exemplo de um homem chamado Moisés, que viveu 40 anos da sua vida sendo príncipe do Egito, mas depois fugiu para o deserto e viveu mais 40 anos no deserto. E ali, Moisés pôde entender, sendo pastor de ovelhas, o verdadeiro sentido de depender de Deus. Reconhecer que Deus é maior do que ele achava, do que ele pensava. Ali ele teve um encontro com Deus diante da sarça ardente. E ali ele se dispôs diante de Deus, mesmo pensando que não havia capacidade, pois ele dialogou com Deus, dizendo: Senhor, eu não sei falar. Mas Moisés, quando assumiu o propósito de Deus para a vida dele, ele também disse: Deus, eu dependo de ti. Eu sou humilde o bastante para entender que se tu fores comigo, tudo vai dar certo. Por isso que eu queria que você abrisse a Santa Palavra de Deus no livro de Números 12, versículo 3, que fala uma característica de Moisés que até então, há 40 anos atrás, ele não tinha. Depois de 40 anos no deserto, ele verdadeiramente se tornou uma pessoa humilde. E diz assim a palavra de Deus sobre Moisés: E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés ali aprendeu a depender de Deus. Mesmo sendo um grande conhecedor dos ensinamentos egípcios, pois ele foi educado como um príncipe. Mesmo sendo um guerreiro que venceu muitas batalhas para o Egito. Mesmo tendo todo o know-how, Moisés, com Deus, aprendeu a ser humilde. E eu e você temos esse desafio de todo dia aprendermos a ser humilde. Reconhecer que precisamos de Deus e que Ele é maior do que nós possamos pensar, imaginar, sentir. Que Ele é maior do que todo conhecimento humano que nós possamos adquirir, faz de nós pessoas humildes. Reconhecer, sermos dependentes. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,6 o seguinte: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que
em seu tempo vos exalte. Então, uma pessoa humilde, ela não tem problema para reconhecer quando tiver cometido um erro. Uma pessoa humilde verdadeiramente, ela não tem dificuldade de elogiar. Uma pessoa humilde verdadeiramente, ela procura aprender o tempo todo. Ela nunca vai achar que sabe muito. Uma pessoa humilde verdadeiramente, ela vai saber escutar. Então, isso é um desafio nesse mundo caótico que nós vivemos. No mundo em que a ostentação, a vaidade está latente na vida das pessoas. As pessoas não param hoje em dia para escutar umas às outras. As pessoas trocaram pessoas por touchscreen, por redes sociais. E perdemos, meus irmãos, perdemos muito com isso. Perdemos de nos relacionar mais, de fazermos com que nossas emoções sejam realmente inteligentes, porque é o outro, é a outra pessoa que faz você ter maturidade cristã. Não é você se relacionando com um computador, com um celular que vai te amadurecer. É no confronto do dia a dia. É a nossa reação diante de problemas. Como você age fala muito sobre você. Como você reage fala do teu temperamento, das tuas emoções. Se você realmente domina, governa sobre ela, ou se ela, a emoção explosiva, governa você, governa a minha pessoa. É muito sobre você ser humilde. E isso te dá acesso a Deus. Pois a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lá em Tiago 4:6. O que quer dizer isso, Adriana? Resistir aos soberbos. Uma pessoa que entra num ambiente, uma pessoa que pensa que já sabe muito e desiste de aprender, porque quando você escuta o outro, você aprende com o outro. Quando você se relaciona com o teu próximo, os mais próximos, os distantes, mas quando você tem a oportunidade de interagir, você realmente está buscando inteligência emocional. Você está passando por um filtro que vai te trazer mais segurança, paz, contentamento. Vai fazer com que o teu cortisol não seja tão elevado, que o estresse, ele diminui tua qualidade de vida, ele diminui a tua longevidade. E isso tudo é gerado por orgulho, por soberba. A soberba, ela faz com que você adoeça por dentro. Um coração humilde, ele está propenso a aprender o tempo todo. E quando erra, logo em seguida, pede perdão, conserta o erro, mas não fica parado, estagnado diante do erro. Não deixa aquele erro criar raízes. Isso é um coração humilde. Isso é um coração que Moisés tinha. Que não houve homem tão manso, tão humilde como Moisés. E ele adquiriu isso convivendo com o Senhor Deus. É isso que Deus quer para a tua vida. É isso que Deus quer para a minha vida. Para a vida de
todo ser humano. Uma humildade genuína, não para querer manter as aparências ou querer dar satisfação à sociedade. Não. Essa humildade, ela vem de dentro para fora. A Bíblia diz que o que prejudica o homem é o que sai de dentro dele, não o que ele come. Então, o que a Bíblia quis dizer com isso? Que os nossos pensamentos, as nossas intenções, vai fazer bem, em primeiro lugar, a nós mesmos e vai fazer bem ao outro. Então, a humildade, ela quebra o ciclo do orgulho. E você adquire, você abre espaço para haver uma verdadeira transformação na tua vida, de dentro para fora. Aprenda com o Espírito Santo, como Moisés aprendeu com o próprio Deus. Como fazer isso, Adriana? Em primeiro lugar, tendo um relacionamento. Conversar com Deus. Oração. Você falar com Deus. Ler a Bíblia, deixar Deus falar com você. Verdadeiramente, você vai conseguir ter um coração humilde. Você vai compreender como as coisas se processam na sua ambiência. Dentro da sua família, dentro do seu trabalho, com as pessoas que se relacionam com você, elas precisam identificar em você essa vontade de querer amar a Deus, demonstrando humildade nas horas mais difíceis da vida. Então isso vai te trazer inteligência emocional, isso vai fazer com que você verdadeiramente toque o coração de Deus. Essa sua busca por sentimentos que vêm realmente te dá maturidade cristã, te dá maturidade de relacionamento com pessoas, saber respeitar o outro, isso é uma forma de humildade. Saber o limite do outro, isso é uma forma de humildade. Não impor o que você acha, o que você pensa para o outro, isso é humildade. Então, o próprio Deus está aberto a te ensinar isso. E nesse momento eu quero orar junto com você. Orar agradecendo a Deus pela palavra. E por já estar vivendo isso em nossas vidas. Agradeça a Deus por algo que você quer viver na sua vida. Vamos orar? Gratidão, meu Deus, gratidão por essa palavra que é desafiadora, Senhor. Essa palavra todo dia está diante de nós para que nós possamos vivê-la, que é a humildade verdadeira. Não uma humildade para querer demonstrar o que nós não somos. Humildade também, Senhor, é reconhecer nossas limitações e pedirmos ajuda. Por isso, Senhor, nos ajude a verdadeiramente sermos pessoas humildes, pessoas que reconhecem que sozinha não podem fazer nada. A tua palavra diz, Senhor, que sem ti nada podemos fazer. Senhor, eu reconheço que sem ti nada posso fazer. Que seja menos de mim, mais de ti. E que essas pessoas que estão me escutando, Senhor, verdadeiramente possam ser tocadas pelo poder do teu Espírito Santo. Abençoa todos os meus seguidores. Eu declaro sobre a vida delas, meu Deus, que elas tenham um coração quebrantado para buscar diante de ti, Senhor, a verdadeira humildade.
Senhor, já te agradecemos com a resposta dessa oração. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.